Olá! Recentemente veio a público o caso de uma jovem que, em um julgamento de estupro, foi humilhada pelo advogado de defesa. O fato causou muita indignação, principalmente porque surgiram centenas de relatos semelhantes quanto ao comportamento da defesa de outros acusados de estupro. O ocorrido levantou também o debate do Estatuto de Proteção às Vítimas de Violência, que seria uma normativa de conduta para que casos como este não volte a acontecer. Para tratarmos do tema, o Ideias e Debates de hoje recebe a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Deputada, seja bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, Melissa. Um cumprimento especial a você, a toda a equipe da Rede Alesp e aos telespectadores que nos acompanham neste programa. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de tratar de um tema tão significativo para toda a sociedade. A gente é que agradece, deputada. Recebemos também a promotora pública, doutora Celeste dos Santos. Doutora Celeste, seja bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, Melissa. Uma honra estar aqui. Uma honra poder debater com vocês e com a deputada Damares Moura. Deputada, eu queria começar com a senhora perguntando como a senhora, como deputada, como parlamentar, como defensora dos direitos da mulher, como advogada, como que a senhora vê a iniciativa de criar normas para que as vítimas não sejam revitimizadas em tribunais? Eu costumo dizer que não nos bastam, ou não nos basta a lei. Nós precisamos ser sementes, não é, de uma nova floração. A sociedade precisa ser conscientizada que pode transformar, não é, condutas violentas, desiguais, injustas, em realidades mais justas, mais respeitosas, mais igualitárias, mais fraternas, mais solidárias. Mas a lei é um instrumento, é um instrumento que nós não podemos dispensá-lo nesta ampliação do esforço das redes de proteção de vítimas de violência, de abuso ou quaisquer outras formas de intolerância humana. Então, embora não nos baste a lei, mas a lei, por sua vez, é um instrumento indispensável, não é? À garantia de direitos e ao fortalecimento ou à ampliação ou a esse redimensionamento do esforço, né, de garantir direitos, de proteger pessoas. Então, a lei é um instrumento indispensável, é isso que eu tenho para dizer, não é? E como parlamentar, não poderia ser diferente. A nossa principal atribuição no parlamento é o de pensarmos de forma qualificada, não é? A propositura de projetos de lei que façam esse enfrentamento, não é? Que façam que tenham este olhar para as realidades humanas, que, aliás, se renovam, né? Eu fico pensando, hoje eu estava aqui estudando um tema, não tem nenhuma relação com este, mas estava estudando um pouquinho formas de governo, e as formas de governo antes proclamadas, não é? E instituídas, elas não serviriam mais, não é? Para a pós-modernidade, exatamente porque a sociedade tem essa característica, ela não é estática, ela não é hermética, o tecido social, não é? Ele se renova. E são novos desafios, novas demandas, novos comportamentos, as informações são muito rápidas, disseminadas rapidamente. Portanto, é preciso que o legislador ele esteja permanentemente vigilante, não é? Para identificar e estar sensível a esta dinâmica social, a esta renovação do tecido social, dos seus comportamentos, das suas práticas, inclusive dos seus delitos, não é? Para que nós, com esta ferramenta poderosa,
não é, que nós estamos tratando aqui agora, que é a lei, possamos agregar ao esforço. Portanto, eu não atribuo somente à lei este papel, não é? Regulador, ou este papel de contenção. Eu não atribuo somente à lei. Há outros, certamente vamos tratar disso no programa, há outros elementos que precisam se juntar, não é? Para a prevenção, para a conscientização, para a educação de pessoas que são... A educação é a porta que transforma, não é? Mas a lei é indispensável nesse processo garantidor de direitos e de ampliação das redes de proteção. Sim, com certeza. Doutora Celeste, como que a comunidade jurídica tem tratado essa possibilidade de um estatuto de proteção às vítimas de violência? No caso, de alguma forma, seria uma normativa para eles mesmos. Como é que eles estão vendo essa possibilidade? Bom, como a deputada Damares salientou, né, a ingerência penal do Estado, por meio da lei, ela tem a função de direcionar comportamentos, mas atualmente nós estamos desenvolvendo esse papel da sociedade também, e esse é um dos objetivos do Estatuto da Vítima, o projeto de lei 3890 de 2020, porque ele prevê, inclusive, a mobilização da sociedade privada, como ela já vem ocorrendo. Então, nós já temos empresas que têm serviços de disponibilização de atendimento à vítima de delito, todas as faculdades de informática têm desenvolvido esse tema com seus alunos. Eu participei de um inovatom específico de violência contra mulheres, então, e de uma faculdade privada, isso mostra que realmente já tem sido uma pauta, uma preocupação que saiu dos órgãos públicos e tirou a sua invisibilidade e está no dia a dia das pessoas. E por que falar num estatuto de vítimas? Porque há 2 séculos, como disse a doutora Damares, não adianta nós queremos mudar as coisas fazendo sempre as mesmas, usando sempre as mesmas fórmulas e querendo obter resultados diferentes. Nós temos, na vitimologia, 2 eixos. Nós temos o eixo do agressor, que há 2 séculos vem sendo trabalhado, vem sendo criadas políticas como o acordo de não persecução penal, que possibilita que ele se ressocialize em frente às consequências causadas à vítima de crimes, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça às pessoas, mas não podemos nos esquecer das vítimas. E a vitimização, ela não se dá apenas no ambiente dos órgãos, que seriam as autoridades policiais, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Eu vi, assim, fiquei muito feliz quando eu vi também o projeto da deputada Damares, que colocou o acolhimento de psicólogos nas delegacias de polícias, porque, inclusive, o projeto de lei 3890 de 2020, ele traz essa questão do acolhimento psicológico da vítima, que nós já estamos desenvolvendo no âmbito do projeto AVARC, que é o projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos no Ministério Público, em parceria com o CRAVE, do governo federal, e também com universidades privadas. Nós temos a Faculdade das Américas, que desenvolveu para as vítimas da pandemia, por exemplo, todo um serviço emergencial de acolhimento às vítimas em situação de crise, com base em protocolos que já haviam sido desenvolvidos nos Estados Unidos. Então, mais do que uma mera triagem, foram realizados 485 atendimentos às vítimas da pandemia, por exemplo, e constatado quais foram os principais sintomas desenvolvidos para essa população de referência, que foram angústia, em primeiro lugar, depois tristeza, depois depressão, problemas familiares e outros problemas. Então, nós partimos na situação inversa, né? Não a lei dirigindo o comportamento, nós criamos as práticas de vítimas, destinadas a vítimas de crimes,
vítimas da pandemia, porque na vitimologia ela é uma ciência autônoma, e a deputada que já estudou diversos temas, inclusive dessa frente interreligiosa, nós contamos com uma frente interreligiosa também que nos ajuda, e nós tivemos 4 eixos básicos. Um foi o acolhimento emocional desde março até outubro, que nós fechamos o relatório. O outro foi o acolhimento espiritual. Nós entendemos que o Estado é laico, mas isso não significa a exclusão da religião, mas o acolhimento de todos, de todas. Fizemos um acolhimento jurídico, inclusive por advogados pro bono, que a população não tinha mais ninguém recorrendo. Com o início da pandemia, nem a Defensoria Pública estava atendendo a população vulnerável, e também um canal de recebimento de denúncias. Então, com base nesses 4 eixos, nós elaboramos o Estatuto da Vítima. Uma das formas é combater a vitimização secundária, ou também chamada revitimização, porque a revitimização, ela contribui para a perpetuação da violência na nossa sociedade. Se as vítimas não são atendidas, acolhidas, seja pela autoridade policial, pelo Ministério Público ou Poder Judiciário, de uma forma digna, a dignidade da pessoa humana, ela vale para os 2 lados, vale tanto para aquele que praticou um delito, mas também para as vítimas. Só que o nosso Código de Processo Penal, ele traz hoje um único dispositivo que trata a vítima como se fosse uma mera testemunha. E isso faz com que ela seja instrumentalizada e sejam negados direitos, como o direito de proteção, o direito de apoio, o direito de comunicação, o direito de defesa da vítima. Sendo que a vítima de hoje pode ser o agressor de amanhã, porque eles não são realidades estáticas. Nós viemos numa sociedade, o tecido social está tudo interconectado. Nós precisamos ter, mais do que medidas repressivas, são políticas criminais preventivas, políticas estratégicas. Preventivas à reincidência, sim, mas também preventivas à vitimização, com estratégias específicas de desvitimização. Como isso poderia ser feito? O Estado ele não pode, e a sociedade, porque a segurança pública está na Constituição, é dever do Estado, mas também da sociedade, que funciona como uma rede de apoio uns aos outros, nisso que a deputada Damares colocou da fraternidade cristã, ou da solidariedade, tal qual está prevista na nossa Constituição. Nós devemos, sim, nos acolher uns aos outros. Então, precisamos propiciar o desenvolvimento de serviços de acolhimento de vítimas estatais e privados, com critérios, com parâmetros, e também fixar sanções. Porque você imagina se alguém procura um desses serviços, por exemplo, vai a uma farmácia, como na campanha do CNJ, e ela não é propriamente acolhida, e isso pode resultar até numa violência mais grave posteriormente. Então, tem que se colocar, se a pessoa se propõe a acolher, ela pode fazê-lo, porém, se não comunicar às autoridades competentes no prazo de 24 horas, ela responde por omissão de socorro. Tem um outro projeto de lei da deputada Damares que também casa com isso, que é a questão da capacitação dos profissionais da área da saúde, porque eles têm a obrigação de comunicar ao Ministério Público, à autoridade policial, qualquer indício da prática de violência contra a mulher. Mas indícios, não está atuando como dedo duro. Ele está dizendo apenas que o relato não é compatível com o que ela alega ter. Usando um exemplo bem simples, a pessoa fala que caiu da escada e o médico verifica que aquelas emoções não são compatíveis com o que ela está sendo apresentado. E é um crime de ação penal pública. O Estado elegeu para si o dever de combater esses crimes, combater e prevenir, até para se evitar a subnotificação, que os órgãos formais de controle, eles só recebem cerca de 10% dos crimes. 90% nós temos que confiar nos nossos informais de controle, que é a família, que é a escola, que a pessoa frequenta uma igreja ou qualquer entidade esportiva,
por exemplo, são as redes de apoio. Ou você, amigo, os seus amigos, se a pessoa narra, por exemplo, que foi vítima de um crime, você também não pode, enquanto ser social, enquanto rede de apoio daquela vítima, fazer ensinamentos que a culpabilizem. Nós precisamos descobrir esse tecido social baseado na presunção que a vítima é culpada por ter sido vítima de crimes. Ela já supera quando ela procura, ela exterioriza isso para uma outra pessoa. A vitimização tem 4 estágios. O primeiro estágio é a questão da verdade, que a pessoa nega para si mesma que ela foi vítima de um crime. Então, esse primeiro estágio, para ser ultrapassado, é muito difícil. O segundo estágio, que é o da misericórdia, que ela tem que se perdoar por ter sido vítima de crime, e você, como rede de apoio, não irá ajudá-la nessa sua reconstrução da sua honra, da sua dignidade como pessoa humana, se você começar a questionar por que você foi sozinha em tal lugar, ou estava vestido dessa, ou daquela forma, por exemplo. Na terceira fase, a busca pela justiça. Então, muitas vezes, é o que no passado era denominado a vingança privada, que era feita pela própria vítima, ela era a autora da ação penal, o Estado tirou para que nós pudéssemos ter um poder central. O direito penal surgiu ao mesmo tempo que o Estado moderno e tirou dos indivíduos, então, essa questão da vingança privada, substituindo-a pela vingança pública. Mas só isso também não é suficiente, não acabou o trabalho nem do Estado nem da sociedade. A pessoa sendo apenada ou não, não é isso que vai restaurar a dignidade daquela vítima. Nós não podemos nos pautar em políticas meramente repressivas. Então, tem a próxima fase, que é a da pacificação social. Então, que ela tem que se reencontrar com os valores da nossa sociedade. Sim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza. Eu queria pedir licença, diante de tudo que vocês levantaram aqui, para trazer um trecho de um relato que eu li numa reportagem do Intercept, que eu acho que dá um norte para a nossa conversa, que é importante. Abre aspas. Após o estupro, meu exame de corpo de delito foi feito por um homem. Na delegacia, a psicóloga me perguntou se eu tinha sentido um orgasmo. Depois, perguntou por que eu estava chorando quando soube que meu ímen havia sido rompido. Eu era só uma criança de 13 anos. Deputada, a senhora tem o projeto 399 de 2020, que pretende fazer um atendimento humanizado aí nas delegacias, como a gente conversou no outro programa, não nas delegacias da mulher, que ela já tem um atendimento especial, mas nas delegacias comuns. Essa humanização, deputada, ela é urgente? Esse relato, esse trecho aí que você destacou de um depoimento da vítima, Melissa, doutora Celeste, dói o coração da gente, não é? Dói. Como mulher, como mãe, e agora, como parlamentar, carregando uma responsabilidade tão intensa de participar deste esforço, eu acho que nós ficamos tão sensíveis ouvindo um relato desse, ouvindo ou lendo outro que eu li na semana passada, que é uma coisa, doutora Celeste e Melissa, são coisas tão assustadoras, são vitimizações tão severas que a gente demora para acreditar. A gente lê e a gente resiste em acreditar, não é? Eu li na semana passada uma história de uma vítima de violência sexual. Ela foi dos 9 anos de idade aos 33 anos. Por isso, Melissa, que nós gravamos um outro programa para a gente tratar do treinamento de crianças
Meu projeto de lei, doutora Celeste, que propõe, eu estou usando a palavra treinamento, mas a lei não usa a palavra treinamento, mas é um treinamento de crianças na escola. Nós estamos falando de um conteúdo introduzido na educação formal. Não é um conteúdo eventual. Eu estou hoje com um senso de urgência tão grande com relação a esta capacitação, não é, dos professores para treinarem seus alunos sobre o que seja um abuso, sobre o que seja uma violência. O meu senso de urgência me levou a propor esse projeto de lei, foi meu último projeto de lei, né, diante da recorrência, não é, destas violências contra a integridade física, sexual, moral, psicológica, patrimonial das vítimas, não é? E o quanto elas próprias ignoram a sua realidade. Não é? E muitas crianças não ignoram, as crianças não têm consciência. Não é? Há adultos que estão ignorantes quanto à própria realidade que vivem. E as crianças, elas não ignoram, as crianças, elas não têm consciência. E alguém precisa ajudá-las a ter consciência. Este é um tempo, né, que nós precisamos, com uma linguagem adequada, mas intencional, né, constante e de forma sistemática, não é eventual. Não é um dia, não é, falar com os meus alunos sobre este assunto. Tem que existir esse conteúdo na escola. E para que a criança identifique precocemente que ela está sendo vítima, ela precisa contar para alguém, ela precisa resistir às ameaças, ela precisa entender que esse silêncio, se não for rompido, não é, ela vai ser vítima novamente. Mas eu contei isso diante desse relato que Melissa fez, que é tão doloroso, e o que eu li na semana passada, não é, de uma mulher que foi vítima dos 9 aos 33 anos de abuso sexual promovido pelo pai. Ela teve 12 filhos do próprio pai. 6 filhos morreram. A mãe abandonou o lar com os filhos menores que estavam sob risco de também serem abusados sexualmente, e ela permaneceu em casa sendo a mulher do seu pai. Dormia na cama com ele. E aos 33 anos, num ato de desespero, ela havia juntado R$900, ela usou esse dinheiro, contratou 2 homens para matarem o próprio pai. Quer dizer, olha que realidade, não é? É uma coisa inacreditável. É um sofrimento, é uma angústia, são resultados, consequências, ou de impossível reparação, ou de difícil reparação. Por isso, o projeto de lei, eu conto para chegar no projeto de lei, e que tem relação com o que nós estamos tratando nesse programa, que é exatamente esta proteção da vítima. Né? A ampliação dos seus direitos, a ampliação do seu acolhimento, do seu tratamento, das possibilidades que ela tem, inclusive a garantia de não ser revitimizada. E esse projeto de lei tem relação com isso, né? Porque, doutora Celeste, afora as delegacias especializadas, né, que são mais de 130 aqui no estado de São Paulo, que são as delegacias da mulher, estas têm, não é, como missão exatamente um atendimento especializado, qualificado, endereçado, não é, à vítima, à mulher vítima de violência, mas as delegacias comuns, e muitas mulheres não acessam a delegacia especializada porque geograficamente é impossível, não é? Não tem na sua cidade, ou não tem no seu bairro, e aí ela precisa ir a uma delegacia comum. E muitas deixam de ir exatamente porque elas têm medo, né, de estar na companhia de outros agressores que praticaram os mais diversos delitos, não é? E ficar ali num ambiente que é revitimizador,
não é? Que é inseguro para aquela mulher. Então, o meu projeto de lei autoriza o Poder Executivo a implantar esse atendimento humanizado com uma triagem feita por psicólogos às mulheres vítimas de violência nas delegacias de polícia, exatamente para que seja criado um ambiente de segurança, para que seja criado um ambiente minimamente tranquilizador para aquela mulher proceder ao registro da ocorrência policial, porque, assim, é um desafio para a mulher que já foi vítima sair da sua casa, ir a uma delegacia, ali está no ambiente inseguro e que atemoriza aquela mulher, não é, para proceder ao registro da ocorrência policial. Então, a gente quer ampliar, não é, esta proteção e esse acolhimento, e que ele seja minimamente qualificado, para evitar, inclusive, a revitimização. A forma como ela vai ser atendida causa um novo sofrimento, não é? Causa um novo trauma. E só para encerrar a minha resposta, e a justificativa, não é, a esse projeto de lei, é exatamente em virtude da recorrência das reclamações de mulheres, não é, que sentem este ambiente hostil, não é, quando elas vão fazer os seus registros, né, de ocorrência, exatamente em virtude disso que a gente propõe o projeto de lei. E eu já atendi casos, não é, cujas mulheres desistiram de prosseguir, não é, nesta denúncia, porque foram mal atendidas, porque foram desrespeitadas, porque foram expostas, constrangidas, né? Elas foram questionadas, duvidou-se até de que elas tinham sido vítimas de violência, não é? As pessoas atenderam com ironias, com gracejos, não é? Com piadinhas, e a mulher desistiu, não vou embora. Né? E eu já atendi mulheres, né? Meu trabalho voluntário, eu sou advogada, e por muitos anos eu atendi voluntariamente mulheres vítimas de violência. Eu falo, mas você já fez a ocorrência policial? Ai, doutora Damares, eu fui à delegacia, mas eu não quero voltar mais lá. Eu não quero voltar mais lá. Não é? Não, mas você precisa voltar. Você está com o boletim de ocorrência? Elas desistem em virtude disso. Portanto, e aí, doutora Celeste, eu quero terminar a minha resposta cumprimentando o Ministério Público, aqui representado por você, doutora Celeste, não é? E pela adequação do conteúdo dessa legislação. Não é que nada mais eu já examinei toda a legislação, ela é extraordinária, não é? Com esta finalidade de garantir a não revitimização daqueles que já estão sendo penalizados com a violência que sofreram. Doutora Celeste, a senhora gostaria de acrescentar algo? Então, puxando o gancho com o que a deputada Damares falou e com o seu comentário da questão da menina de 13 anos, nós temos uma legislação que garante o depoimento sem dano, e no Instituto Médico Legal, pelo menos aqui em São Paulo, já foi adequado e não são feitas perguntas. Porém, esse acolhimento à vítima, ele precisa ser contínuo. A pessoa, ela é assim, precisamos evitar a revitimização. Nós temos, sim, um relatório, o Ministério Público ele faz o controle externo da atividade policial quando nos chegam esse tipo de denúncias de que foram maltratadas em delegacias de polícia. Nós fazemos ou encaminhamos para o grupo específico do Ministério Público de controle externo da atividade policial, ou como nós também temos o controle externo difuso, mandamos recomendações para cada autoridade policial específica. Isso tudo vem ao encontro também da urgência de que nós aprovemos legislações, seja a nível federal, a nível estadual, também municipal, de acolhimento e apoio às vítimas.
E essa legislação, ela reconhece o status de vítima especialmente vulnerável no caso de vítimas de crimes sexuais, vítimas de violência doméstica e também crimes de preconceito racial e outras formas de discriminação. Por que especial vulnerabilidade? Para conferir certos direitos. Por exemplo, ser atendida por pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo. Nós acompanhamos até, assim, me parece que a princípio, no caso que foi divulgado recentemente também pelo Intercept da senhora Marina Ferreira, nos parece que mais do que a questão de mérito que será julgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi um festival de horror, começando por 4 homens mascarados interrogando aquela moça. Isso, pelo projeto de lei, nós temos sim que garantir o estado especial vulnerabilidade e, caso sim de violência sexual, tem que ser atendida por pessoa do mesmo gênero. Porque seria um vítima especial vulnerabilidade. Outra coisa, ela teria direito a uma pessoa de apoio, se fosse aprovada a nossa legislação. Por que teria direito a uma pessoa de apoio? No começo daquela audiência, lhe é negada a presença de uma pessoa da sua companhia que ela reiterou que não seria advogado constituído tão somente por causa do fato de ele ser advogado. Mas a vítima não pode ter uma pessoa de apoio, uma pessoa de sua confiança, seja advogado, seja mãe, seja amigo, presente em algo que é tão violentador à dignidade da pessoa humana como um crime sexual, para que lhe dê apoio, para que lhe dê confiança, para que lhe dê segurança, e por que não, para que também garanta que aquele ambiente não seja hostil e revitimizador. Me parece que essa questão também não andou bem e está prevista no projeto de lei. Perguntas de cunho preconceituoso e discriminatório também não são permitidas. Até vou tentar propor com a deputada Damares, se puder, uma reunião para nós verificarmos essa questão do exercício abusivo do direito de defesa, porque aquilo não é exceção. Eu atendo vítimas de crimes sexuais, parece que a questão de mérito fica esquecida, o fato não é enfrentado pela defesa, sendo utilizado apenas formas de desqualificação da vítima. Isso, então, contando com uma sociedade que não evoluiu. Né? Porque a pessoa não iria fazer esse tipo de desqualificação numa sociedade que não admitisse esse tipo de comportamento. Sem dúvida. Então, nós precisávamos pensar, então, numa forma, porque também o juiz promotor, eles ficam uma sinuca de bico, porque se interrompe as questões e dizem que não são pertinentes, será alegado cerceamento do direito de defesa. Se permite, também está acarretando uma traumatização à vítima, uma vitimização secundária, uma revitimização maior do que a própria prática do crime. Então, como fazer? Isso tem que ser discutido amplamente com a nossa sociedade. Por isso que nós falamos das redes de apoio, nós temos mais do que um Estado que visa o bem-estar das suas pessoas, nós temos uma sociedade que tem que se preocupar com o bem-estar uns dos outros. Na Constituição italiana, eles adotaram isso sob a forma de princípio da subsidiariedade, cujo um dos subprincípios é o da solidariedade, reconhecendo todas as formas, então, formais e informais de controle, para que se combata a violência e se estimule que, se houve a prática do crime, que elas possam ser noticiadas. E cumprimento a deputada por se preocupar com a questão das escolas, instituindo a Semana das Meninas, para que elas possam, desde já, adquirir competências de enfrentamento, de igualdade entre homens e mulheres. E, dessa forma, nós temos que procurar pacificar a nossa sociedade. Né? Doutora Celeste. Com o outro. Sim.
Doutora Celeste, você está falando coisas tão importantes e eu queria só fazer um registro, se você me permite. Melissa, posso fazer aqui, Melissa? Claro, por favor, doutora. Eu estou vendo que o tempo todo a doutora Celeste está nos convidando para um esforço conjunto da sociedade, né? Eu percebo que você tem esse espírito de estimular esse esforço conjunto. Na verdade, doutora Celeste, a nossa Constituição também, no artigo 227, quando trata da não violência promovida contra crianças, adolescentes e jovens, né, a Constituição fala que é dever de todos. Então, ninguém está isento do dever, não é, de promover a não violência, a não exploração, o não tratamento degradante, vexatório, desumano, não é, constrangedor, porque a própria Constituição Federal impõe a todos esse dever. Artigo 227, é dever de todos. Quem são todos? A família, o Estado e a sociedade, portanto, não tem ninguém de fora. E aí eu incluo aqui, doutora Celeste, nesse todos, por exemplo, estão as organizações da sociedade civil, inclusive as organizações religiosas. Né? Esse é um esforço de todos, não é? É colocar a salvo. A Constituição Federal fala isso. É dever de todos colocar a salvo. Né? E lá se refere a crianças, adolescentes e jovens, de toda forma de tratamento desumano, vexatório. Então, para a gente não responsabilizar apenas o Estado, não é? Nas suas diversas instituições, Ministério Público e Defensoria Pública, porque a sociedade, ela sempre, porque é mais fácil nós responsabilizarmos o Estado. Né? Eu não sou responsável. O Estado não está fazendo. A polícia não está fazendo. O MP não está fazendo. A Defensoria não está fazendo. Não é? Mas e eu estou fazendo o quê? Eu chamo sempre a responsabilidade para mim. Inclusive, eu não era parlamentar, eu era uma advogada. Mas eu chamei para mim a responsabilidade, porque eu entendo que eu sou parte, não é, desse esforço e dessa transformação. Me perdoe, doutora Celeste, só a parteá-la, não é, para poder, inclusive, homenageá-la por esse espírito, não é, que está estimulando e convidando todos para esse esforço. Parlamento, não é, o poder executivo, as suas instituições, o poder judiciário, todos, e a sociedade, família, pais, escola, é todo mundo junto, não é, para nós transformarmos realidades e finalmente, Melissa, não é, cumprirmos, ou então fortalecermos um pilar do Estado brasileiro, que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, que é promover dignidade humana. Dignidade é valor. Tudo aquilo que diminui meu valor, e eu estou falando agora de Mariana Ferrer, aquela moça naquela audiência, foi dantesco. Doutora Celeste falou uma coisa aí, foi um circo dos horrores, não sei qual a expressão que a doutora Celeste utilizou, né, mas ver aquela moça, não é, cercada ali por um juiz, por um advogado, não é, e ela entrou no estado de vulnerabilidade que a gente assistindo, não é, a gente tem vontade de estar ali defendendo aquela moça. E não importa, nós não estamos tratando do mérito, como a doutora Celeste falou, nós não estamos tratando do mérito daquela ação, nós estamos tratando da condição a que ela foi submetida, que, a meu ver, doutora Celeste, foi violadora da dignidade humana, não é? Com a presença do Estado ali naquela audiência, e o Estado, naquele momento, ele descumpriu o seu dever constitucional do artigo 1º, que é fortalecer um pilar do Estado, que é a promoção da dignidade humana. Sem dúvida. A observação que a senhora fez, deputada, foi muito importante. A doutora Celeste contribui muitas vezes aqui conosco na TV Alesp para esclarecimento. Ela participa de grupos de apoio, é uma promotora que se preocupa não só naquele momento que está ali no processo em si, mas no antes,
e no depois, para que a sociedade como um todo se mobilize. Inclusive, se me permite, doutora, ela criou um abaixo-assinado virtual para esse estatuto de proteção à vítima, para que ele se torne realidade. Isso é uma iniciativa que eu acho que tem uma importância muito grande para que a sociedade discuta, principalmente, e aí eu estendo a pergunta para as duas, que a gente vê que muita gente ainda julga a vítima. Esse julgamento é o mais frequente. Que roupa? Vocês acabaram citando isso em alguns momentos. A roupa que você estava, o horário, mas como que você estava maquiada? Você estava isso, você estava aquilo outro. Então, de uma certa forma, a vítima acaba levando essa desconfiança, né, de muitas pessoas até chegar ali no momento em que, de fato, seja feita a justiça, né? E aí eu queria saber da experiência de ambas. Por que vocês acham que as pessoas ainda julgam tanto essas mulheres que são vítimas de uma violência que é uma das piores para ser vividas por uma mulher, que é a violação do seu corpo? Deputada? Doutor, primeiro eu queria dizer à doutora Celeste, ela propôs nos encontrarmos, não é, para a gente conversar mais sobre este assunto. Para mim vai ser uma honra, doutora Celeste, não é, com a história, com a sua biografia, com o seu compromisso com este tema. Para mim será uma honra podermos nos sentar, não é, e destas conversas nascem, com certeza nascem, né, novas possibilidades da gente ampliar estes direitos e da gente reforçar esta proteção. Nada justifica a violência, o abuso, qualquer forma, né, de intolerância humana. Eu costumo dizer que é um guarda-chuva muito amplo. A intolerância humana, ela se apresenta com as suas diversas faces, não é? Diversas dimensões. A intolerância humana se apresenta, que é essa perda da capacidade de ver o outro, não é? E nada justifica a roupa que eu uso, a maquiagem que eu fiz naquele dia, a cor do meu cabelo, não é? O meu comportamento, nada pode justificar a violência. E o direito brasileiro, ele não reconhece nenhum tipo de prática por parte da vítima que justifique o delito, o crime praticado. Não existe. Né? Ainda que os teóricos, porque hoje todo mundo é teórico, né, doutora Celeste? É tão fácil ser teórico, não é? Mas é tão difícil fazer o que você faz, fazer um abaixo-assinado, não é, para que uma lei seja aprovada. É tão difícil você apoiar um parlamentar que efetivamente tem história, tem ficha de trabalhos realizados em favor das vítimas, mas os teóricos têm muitos, inclusive aqueles que estão se levantando, né, para dizer que a vítima pode concorrer para a prática do crime. Então nós estamos querendo dizer que o crime pode ser justificado? Onde está isto na lei? O direito brasileiro não reconhece qualquer justificativa que conceda ao criminoso, a quem praticou o delito, né, que conceda a ele qualquer tipo de razão. Não é? O direito brasileiro não reconhece práticas da vítima que justificam o crime. Isso não existe. Não pode ser considerado, né, pelo judiciário, não pode ser considerado por advogados, não pode ser argumento dos teóricos, não é? Enfim, eu me exaltei um pouco porque a gente não admite que haja justificativa para uma violência, seja ela qual for, não é? E agora, como estamos tratando da violência sexual contra mulheres, nenhum comportamento feminino poderá ser utilizado como justificativa para a prática de uma violência sexual. Sem dúvida. Nós também nos indignamos que não somos do direito. Eu que não sou do direito, mas também compartilho da indignação, deputada.
Doutora Celeste, eu queria sua consideração sobre esse assunto, e já caminhando para o final, que a gente já estourou o nosso tempo, infelizmente, porque aqui acho que daria para a gente ficar aí 2, 3 horas conversando sobre esse assunto e que teríamos muito ainda a tratar. Doutora Celeste, por favor. Bom, a imprensa, os profissionais da área jurídica costumam chamar isso de cultura do estupro, mas teve uma artista que me chamou a atenção: cultura é algo do belo, não é algo que leva à intolerância, ao ódio, à violência. Então, isso não é uma cultura. Essa questão de você ter tanta violência reproduzida na nossa sociedade é falta de solidariedade, é falta de fraternidade, é os homens não assumirem um discurso de vamos dizer ou não, tolerância zero para a violência contra a mulher. Somente quando os homens aderirem a essa luta e não ficarem com esses subterfúgios de questionar e inverter a lógica do julgamento, já que um dos lados tem todos os direitos e o outro não lhe é dado nenhum direito, que é a vítima, que por isso que tentamos tanta urgência de aprovação de um estatuto que consolide em um único documento todos os direitos das vítimas e exigir a sua implementação do Estado, mas também da sociedade como um todo, para que nós juntos possamos construir uma resiliência transformativa de todas e todos que foram vítimas de violência. Transformativa porque não adianta nós desenvolvermos uma resiliência e voltarmos para o mesmo lugar. Nós precisamos gerar opções, nós precisamos propor soluções diferentes. Eu agradeço a deputada Damares pelas palavras, o convite da Melissa, o auxílio na divulgação do abaixo-assinado para aprovação do projeto de lei de Estatuto da Vítima. Hoje ele já está subscrito por 34 deputados federais e acredito que ainda esteja aberto para coautorias. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a honra desse debate tão importante para todos nós. Eu acho que a gente pode resumir tudo que a gente ouviu hoje em o problema não é do outro, o problema é de todos nós, né? A gente não pode achar que briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente não se envolve. Sim, nós nos envolvemos, porque a gente só vai conseguir uma sociedade melhor quando todo mundo tiver essa consciência de que não é tolerável uma pequena violência, não é tolerável a violência do outro casal. Não, não é tolerável para ninguém. A gente não tem que dar nenhum apoio para o agressor, não tem que normatizar esse tipo de situação. Deputada, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Doutora Celeste, muito obrigada também por arranjar um tempo na agenda para falar conosco. Vocês nos honram no Parlamento e no Ministério Público. Muito obrigada. Muito obrigada, Melissa. Muito obrigada, doutora Celeste. Cumprimento a todas por esta iniciativa e deixo um abraço aí para os telespectadores da Rede Alesp. Obrigada, Melissa. Obrigada, deputada. Obrigada, doutora. Obrigada, deputada. Obrigada, Melissa. Também deixo um abraço e uma saudação para todos os nossos espectadores. Esse foi mais um Ideias e Debates. Nós falamos do Estatuto de Proteção às Vítimas de Violência. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Até mais!